Queridos, nosso último estudo dessa nossa série de santificação, já se passaram 3 meses que a gente está falando sobre santificação, e hoje eu quero terminar com o tema Nunca Desista. E por que o tema nunca ou jamais desista? Porque entendo eu, como eu venho falando desde o início, o tema da nossa série de estudos de quinta é santificação, uma luta constante rumo à glorificação. Então, se é uma luta constante rumo à glorificação, você jamais pode desistir. Então, eu entendo também que a santificação, em alguns momentos da nossa vida, e aí eu tenho que ser sincero com vocês, vocês comigo, ela não é tão fácil quanto parece. Viver de forma santa num mundo perverso, viver de forma separada num mundo completamente corrompido e corrupto e manchado pelo pecado, é difícil. Então, por isso que é necessário a gente fechar esse estudo sobre santificação com o alerta de jamais desista, nunca desista, porque como traçamos desde o início, o tema é santificação, uma luta constante rumo à glorificação, que só alcançaremos ou quando partirmos daqui, ou quando Jesus voltar. Então hoje eu quero tratar sobre isso, não desistir nesse processo que é ter uma vida de santificação, mesmo sabendo que às vezes, durante essa vida de santificação, alguns contratempos aparecem e algumas coisas não tão agradáveis acontecem na nossa vida, mas nem por isso a gente deve abrir mão do que a gente tem estudado aqui, que é uma vida santa, separada, de acordo com a vontade de Deus. Vamos ler Hebreus 12? Hebreus, capítulo 12, para começar. Depois, com calma, os irmãos leiam novamente esse capítulo em casa, mas para que não fique muito extenso, eu vou ler só até o versículo 13. Mas assim diz, Hebreus 12, do 1 ao 13. Amém? Todos acharam? Hebreus 12, do 1 ao 13 diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Verso 2: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Versículo 4. Ora, na luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco? Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao pai espiritual? Então, viveremos? Pois eles, os pais carnais, nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados frutos de justiça. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado.
Então, esse é o nosso texto base para estudo de hoje. É um texto que fala sobre disciplina, é um texto que fala sobre se livrar do peso do pecado que tenazmente nos assedia. Ou seja, esse texto todo está girando em torno de santidade, de disciplina, de conserto de Deus. Esse é o texto e depois a gente volta nele com calma. Então, queridos, eu disse que eu queria tratar hoje sobre nunca desista, ou jamais desista. De quê? De viver uma vida de acordo com a vontade de Deus. E se você for olhar toda a Bíblia, claro que de formas diferentes, mas em toda a Bíblia você sempre vai encontrar essa mensagem de não desista, persevere, ser fiel até a morte, continue orando, não desista. Você sempre vai escutar algo desse tipo vindo da parte de Deus. Então é muito bom entender que isso é uma verdade única em toda a Bíblia, e não apenas um versículo isolado. Não desista. Aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Enfim, vários versículos poderiam ser citados dentro dessa ideia. E se a gente olhar específico para Jesus, você vai ver que o texto aqui que a gente leu diz que ele é o autor, mas ele também é o consumador da nossa fé. Ou seja, ele começou, mas ele também terminou a obra que estava proposta pelo Pai para ele. Ele não apenas começou a obra e deixou inacabada. Então Jesus nunca desistiu, Jesus jamais desistiu. Ele foi não apenas o autor, ele não apenas criou, ele não apenas nos deu fé, mas como ele é o autor e consumador da fé e, claro, da nossa salvação também. Então nós devemos olhar para Jesus como exemplo de alguém que persevera. No final do ministério de Jesus, em João 19:30, ele brada, da cruz: está consumado, em tuas mãos, Pai, eu entrego o meu espírito. Então você vê que eu pregava sobre isso há pouco tempo aqui na igreja, falando que no Monte da Transfiguração, se Jesus não estivesse perseverando em nos salvar, não tivesse muito convicto e certo do que queria acerca de nossas vidas, ele teria ido embora com o Pai, com Elias e com Moisés ali na hora que a nuvem veio e levou Elias e Moisés. Mas ele ficou. Então você vê que ele só no final do seu ministério, quando realmente a cruz tinha se consumado, ele poderia ter falado antes, no Getsemane, mas não, ele esperou todo o caminho de dor para dizer: Pai, está consumado, em tuas mãos entrego o meu espírito. Então ele consumou a obra que ele veio fazer. E trazendo para os nossos dias, nós cristãos também temos uma obra a ser consumada. A obra da salvação já foi consumada na cruz, acabamos de falar. Quando Jesus diz está consumado, a obra da salvação foi feita lá. O que era necessário para que eu e você fôssemos tirados do inferno e levados para o céu, aconteceu, ponto final na cruz. Ninguém acrescenta mais nada e ninguém tira mais nada da cruz. Mas a gente tem uma obra, e é a obra que a gente está estudando aqui durante os 3 meses, a obra da santificação, que é responsabilidade minha e sua. E só poderemos dizer, Pai, está consumado, no final, assim como Jesus disse. Ninguém pode chegar no meio da vida cristã, sei lá, independente se você tem 10, 20, 5, 2 anos de cristão, ninguém pode chegar no meio da vida cristã, dobrar a perna, esticar uma rede, debaixo da árvore e falar: Senhor, tá bom, vou parar por aqui a minha obra de santificação, estou satisfeito. Não existe isso. A santificação, como a gente tem dito desde o primeiro quinta-feira, é uma luta constante rumo à glorificação. Então ninguém pode chegar no meio do caminho, no meio da jornada, no meio da obra que lhe foi proposta e parar. É até ilógico, Quem é que trabalha com obra sabe que é ilógico entregar a obra no meio do caminho. Só a prefeitura, o pessoal assim, governo que faz essas coisas, entrega a obra no meio do caminho. Mas se você contrata um profissional para fazer a obra da sua casa, ele te entrega no meio do caminho, vai ficar bem chateado com ele. Então a obra da santificação é uma obra que nós só podemos parar, ou só iremos, entre aspas, nos aposentar quando Jesus voltar ou quando nos chamar para vivermos com Ele. Aí sim seremos santos como Ele é. Agora, viver uma vida aqui e estagnar, parar no quesito santidade é preocupante, tem que ser alarmante, tem que chamar a nossa atenção. Sempre, querido, sempre, eu faço questão de ser bem honesto, sendo sincero, de que nem sempre, e aí eu quero ser bem sincero, nem sempre você vai ter, durante a sua caminhada cristã, o seu mesmo ritmo que você tem de leitura da Bíblia, de oração, você nem sempre vai ter o mesmo ritmo, mas não pode haver uma época da sua vida em que você não está tentando, pelo menos tentando, lutando, batalhando, viver em santidade, em santificação. Você pode falar: pastor, olha, eu estou numa fase mais difícil, eu estou numa fase mais devagar, eu estou numa fase mais
penosa, não está tão fácil quanto era, e eu vou entender, porque eu acho isso sim comum, acho isso normal, mas o que eu não vou entender é se você falar para mim que você parou, desistiu e não busca mais santidade ou santificação. Aí eu vou achar que você já está vivendo em pecado e que você não é mais incomodado pelo Espírito Santo. Porque mesmo quando a gente está vivendo um declínio espiritual, onde a gente não ora mais como orava, não lê mais como lia, não tem tanto fervor quanto tinha, ainda quando a gente está nessa fase de declínio, o Espírito Santo incomoda. Você está naquela fase, mas o Espírito Santo, você mesmo fala assim, caramba, eu já orei mais, eu já li mais, eu já tive mais intimidade com Deus. Isso é sinal de que o Espírito Santo que habita em mim e você ainda te incomoda. Que por mais que você não esteja vivendo no seu auge, o Espírito Santo ainda fala, você pode mais, não desista, não desista. Agora o dia que você parar de falar para mim, que está ouvindo inclusive isso, você pode mais, para mim, você já se afastou de tal maneira do Espírito Santo que a brasa apagou. Então você não é nem mais incomodado por ele, você já calou a voz do Espírito Santo. Então cuidado com isso, não estou aqui de novo pregando que você vai viver uma vida de monte, né? Falávamos sobre isso há pouco tempo agora. Mas em alguns momentos você vai ter momentos de vale. Mas no momento de vale, o que você não pode deixar de ouvir é a voz do Espírito Santo dizendo, continue, não desista, persevere, jamais pare, porque uma hora os montes voltarão, uma hora você vai se erguer de novo, Deus vai te erguer de novo, certo? Então, a Bíblia tem vários textos, em Lucas 9:62, a gente prega sobre esse texto semana que vem, a sequência que a gente está em Lucas, Jesus diz que ninguém que põe a mão no arado, Lucas 9:62, mas Jesus lhe replicou, ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Então Jesus trata essa questão de perseverança, de insistência, de constância na obra dele, na santificação, como algo muito sério, ao ponto de dizer que aquele que coloca a mão no arado e olha para trás não é digno. É isso que Jesus diz, é uma palavra dura? Duríssimo. A gente tem que, de novo aqui, olhar esse texto com cuidado? Tem. Um cristão de verdade, pastor, pode olhar para trás momentaneamente? Pode. Mas um cristão de verdade nunca vai ficar olhando para trás para sempre. Momentaneamente ele até pode olhar para trás, mas ele vai ouvir, como eu disse aqui, o Espírito Santo falar no ouvido dele e dizer, não tem mais nada lá que te pertence, não tem mais nada lá para você. E rapidamente o cristão olha para frente e volta a caminhar. Então cuidado com isso, Jesus trata isso de forma muito severa. Aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno. Tem um outro texto ainda em Hebreus, um texto bem duro também quanto a essa questão de apostasia, de abandonar a fé. É um texto até mal interpretado muitas vezes. Hebreus 6, versículo 4 e 6. 4 a 6. Esse texto é um texto bem interessante. Diz assim, Hebreus 6, de 4 a 6. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-os à ignomínia. Então eu disse que esse texto é um texto difícil, por quê? Porque muitos pegam esse texto ao pé da letra, e principalmente as pessoas das igrejas, onde a doutrina da perda da salvação é muito enfatizada, onde as pessoas acham que perdem e ganham a salvação todos os dias, de acordo com o seu pecado, perdem, de acordo com o perdão que pedem, ganham de novo. Tem igrejas que ensinam isso, enfim, eu não creio assim. Mas até para as igrejas que ensinam isso, esse texto é complicado, porque esse texto diz assim, aqueles que provaram, foram iluminados, se tornaram participantes e caíram, o texto está falando de uma única opção, e caíram, é impossível renová-los. Então, do jeito que esse texto está dizendo, qualquer crente, se a gente levar ele, ler ele de forma isolada, sem todo o contexto da Bíblia, qualquer crente que tivesse uma queda, seria impossível renová-lo. Coisa que a gente sabe que não é isso, porque a gente conhece o contexto da Bíblia, e a Bíblia diz, filhinhos, não pequeis, todavia se pecar, tem um advogado junto ao Pai para perdoá-los. A gente sabe que tem a parábola do filho pródigo, que caiu e volta para casa. Enfim, Deus cansou de perdoar Israel, quando Israel pecava vezes após vezes. Então, esse texto tem que ser visto no contexto e no todo. Mas ainda que a gente olhe para esse texto
como eu disse, como um texto de apostasia, eu gosto muito de enquadrar, e aí eu sou dessa linha teológica, nesse texto, a figura de Judas Iscariotes. Vamos ler esse texto tentando encontrar ou enquadrar Judas aqui, um camarada realmente que era um falso discípulo de Cristo, um camarada que realmente, depois de trair Jesus, teve uma atitude apóstata, não uma atitude de quebrantamento, porque Pedro negou, mas teve quebrantamento e arrependimento. Judas não, sempre foi um falso. Então, se eu ler de novo, ó, é impossível que aqueles, aí você entende aqui aqueles como Judas, que foi iluminado, provou o dom celestial, se tornou participante do Espírito. Então, Judas, tudo isso ele teve, apesar de, ao meu ver, nunca ter sido um verdadeiro discípulo de Cristo, porque numa outra passagem, não me recordo agora ao certo, Jesus diz assim: eu sei a quem eu vos escolhi, contudo um dentre vós eu sei que é o diabo. Jesus diz isso de Judas na lata, na cara. E Jesus diz assim, olha, tem outra passagem que ele está com Jesus, aí Jesus diz, olha, vai e cumpre o que te convém fazer, porque Jesus sabia que ele seria aquele que o trairia, aquele que era o falso, né? Lembra, eu tenho falado um pouco sobre isso aqui na igreja. Jesus era 100% homem, mas também era 100% Deus. Em alguns momentos, a sua divindade comunicava a sua natureza humana, ó, esse é o traidor, esse é o falso. Mas é inegável que Judas participou dos cultos, Judas participou das missões, Judas viu Jesus fazer milagre, Judas ouviu pregação, Judas foi iluminado, ele participou do mover que o Espírito Santo estava fazendo por meio de curas. Talvez, pode até ser que tenha ele participado de alguma específica, porque o próprio Jesus, de novo, olhando o todo da Bíblia, diz que naquele dia, muitos dirão, em teu nome, Senhor, nós fizemos milagres, expulsamos demônios. Jesus vai dizer, ó, apartai-vos de mim. Então nada impede que Judas tenha feito isso também, entende? Mas se a gente olhar esse texto como Judas, aí a gente segue, ó, provaram a palavra de Deus, provaram os poderes do mundo vindouro. Que poderes? A transfiguração de Jesus, ressuscitação, multiplicação de pães, tudo isso. E aí o texto termina, ó, e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento. Eu entendo que nesse texto a figura de Judas e de todos aqueles que entram na igreja, lembra que eu falei um pouco sobre isso durante todo esse estudo? Permanecem no meio da igreja como se fosse trigo, mas na verdade é joio, mas que de repente o camarada se revela contrário a tudo aquilo que ele ouviu, ele provou, ele participou aqui do culto, do estudo bíblico, às vezes a gente orou e Deus curou alguém, e ele participou daquele meio, ele viu o mover de Deus, ele foi iluminado pela palavra, tudo isso ele participou, mas de repente ele se revela no meio do corpo, se mostra um joio e não um trigo, se mostra um lobo, começa a praticar todo tipo de pecado, se afasta de forma permanente, não é temporária, da igreja e vira um apóstata. Esse é o tipo de pessoa que esse texto diz. Então você entende como o Evangelho trata perseverança como algo muito sério, continuação como algo muito sério. Então o Evangelho trata apóstatas, aqueles que entraram na igreja e que ficaram apenas como participantes de um culto, como admiradores, frequentadores, de forma que naquele grande dia eles não terão como serem renovados para o arrependimento, porque crucificaram novamente o Filho de Deus. Então é um texto bem pesado, mas fiz questão de ler, parar, explicar, para que a gente entenda que a Bíblia trata com muita seriedade o serviço ou a constância na santificação, que automaticamente é um serviço a Deus, porque no momento que você se santifica, você está agradando a Deus. Então, a Bíblia é muito séria quanto a isso, e isso deve nos chamar a atenção, porque hoje a gente tem uma grande frequência de pessoas que entram e saem da igreja à torta e à direita, pessoas que mudam e remudam de igreja de qualquer maneira, pessoas que entram e saem de culto após culto e não buscam se santificar, vivem de uma forma a bangu, e um certo dia resolvem ir para o mundo e jogar o nome de Cristo na lama, porque durante um tempo foram reconhecidos como cristãos, porque a partir do momento que faz parte da igreja aqui, para o vizinho ali da esquina, não interessa se busca a santificação, se não busca, é crente. E aí quando vai para o mundo e escarnece do nome de Cristo e do nome do Evangelho de forma absurda, o Evangelho trata essas pessoas de forma bem dura, e a gente tem que tomar cuidado, até porque, já disse isso aqui numa outra oportunidade, aquele que está de pé, vigie para que não caia. Então a gente tem que tomar cuidado com isso aqui, porque é um texto bem duro, e ninguém está isento de passar por um vento, e que o vento venha, mas que a gente esteja alicerçado sobre a rocha. Outro exemplo muito legal disso, entre aspas, mas um exemplo relevante, é a mulher de Ló,
a mulher de Ló, ela é uma representação do que não devemos fazer. Eles saíam da cidade e quando de repente o anjo disse, não olhem para trás, saiam, e a mulher de Ló olha para trás, simbolizando ali, representando apego, amor, envolvimento com o mundo que o anjo havia os mandado deixar para trás, com os pecados que eram para ser deixados para trás. Então a mulher de Ló, a gente sabe a história, vira uma estátua de sal de forma instantânea, e serve para a gente hoje como um exemplo de como não devemos fazer. Se Deus nos chamou a seguir com Ele, se Deus nos chamou para uma obra de santificação, meu irmão, não olhe para trás. Não olhe para trás, porque provavelmente Deus pode entender ou identificar isso como um amor, um apego às coisas que para trás estão ficando. Faça como Paulo, né? Diz que me esqueço das coisas que para trás ficam e avanço para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Esquece e avança. Então a mulher de Ló colheu o fruto do amor ao mundo. E aí o texto de 1 João, que a gente tem lido bastante, nesse período que a gente está estudando santificação, diz, 1 João 2,15, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, João deixou bem claro para a gente que não devemos amar o mundo. Jesus olhou para frente, e à frente de Jesus era uma cruz, ele encarou a cruz, e pela redenção do meu e dos seus pecados, ele foi até o final. Então, acho que nós devemos imitá-lo e não olhar para trás. Olhemos para frente, o autor e consumador da nossa fé, olhemos para o alvo, que é Cristo Jesus, e sigamos, porque foi assim que ele fez. Um outro texto que fala sobre perseverança, já li aqui várias vezes, a gente já até avaliou ele um pouco, vou ler de novo, só para que os irmãos lembrem, é Filipenses 3, do 13 ao 14. Paulo diz assim, Filipenses 3, 13 e 14. Paulo fala, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Então Paulo está dizendo aqui, não alcançou o quê, pastor? Paulo não alcançou ainda a perfeição. Paulo não alcançou ainda a glorificação. Paulo está no processo de santificação. Então ele diz, mas uma coisa eu faço, eu esqueço das coisas que para trás ficam e avanço para as que estão adiante de mim. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Então você vê que Paulo está dizendo, eu sigo avançando, eu prossigo. Então ele está dando aqui, enfim, para a gente, gente, tem cadeira aqui, ó. Tem as cadeiras aqui, ó. Podem aqui do lado aqui as cadeiras. Então o que Paulo está dizendo aqui é eu avanço, eu prossigo, eu vou para o alvo. Então claro que na linguagem de Paulo aqui, prosseguir requer esforço, prosseguir requer constância. Ninguém vai para uma corrida vou prosseguir até Magé e para no meio do caminho. E aí, como eu disse no início, nesse meio tempo pode acontecer obstáculos, terrenos não tão fáceis de caminhar, tribulações podem aparecer, mas a ideia é prossiga, avance, não pare, não olhe para trás. Essa é a ideia de Paulo. Porque aí aquilo que eu falava hoje eu te falei isso, não sei se foi na casa da irmã Lourdes ou se foi na casa da irmã Irtes hoje, eu falava que, algo que eu já falei aqui no outro estudo, que o pecado, basta você deixar ele ali parado, que assim como o capim, ele brota sozinho. Mas já buscar santidade, buscar frutos de justiça, que é o que a gente estudou aqui há outros dias atrás também, não é algo fácil, é algo que precisa ser regado, plantado, podado, adubado, como uma rosa. Mas capim, meu irmão, é só largar e quando você voltar, o capim vai estar maior do que a casa. Então, isso é algo muito legal, porque a gente entende, de novo, que buscar frutos de justiça, buscar santificação requer esforço, luta, constância, perseverança, ao passo que pecado, basta você, como eu disse, esticar a rede, colocar uma cadeira de praia e não fazer nada. O pecado vai aparecer, vai bater na tua porta, vai aparecer na tua mão. Sem que você tenha, não fiz nada para isso. Vai brotar, porque coisa ruim brota, certo? Coisa boa a gente tem que lutar mesmo, se esforçar para conseguir. No caso aqui a gente está falando da santificação. E aí, eu queria lembrar algo. É claro que santificação sem graça, sem unção do Espírito, sem capacitação de Deus, ela é inútil.
ela vai virar uma religiosidade, né? E aí essa semana eu falava com o nosso irmão Ricardo, e ele me dizia que conhece um rapaz que era de uma igreja, que tinha muitos usos e costumes, e uma vez ele ficou um pouco assustado de saber que aqui nós congregacionais não usávamos terno e gravata, tal. Aí o Ricardo falou para ele que aqui nós éramos um pouco mais tranquilos quanto a isso, tal. Mas enfim, aí ele achou aquilo muito escandaloso, aquilo muito carnal, sendo que o tempo passou. Claro que a gente não se alegra com isso, mas só para mostrar como santidade não é algo externo, esse rapaz descobriu que o pastor dele, que andava de terno e gravata, tal, havia cometido um pecado, e ele estava extremamente decepcionado. Então assim, meu irmão, o pecado brota, e a santidade requer esforço, luta, e requer também auxílio e unção do Espírito Santo. Por quê? Se você lutar contra o pecado, buscar a santidade somente na força do seu braço, você vai botar terno e gravata, você vai usar usos e costumes, você vai ser o camarada mais rígido e mais bitolado, como eu já fui um tempo atrás da vida, e isso não vai te impedir de cair em pecado, porque a santidade que você está buscando, ela é a santidade de um fariseu, é a santidade religiosa apenas. Você não tem a unção do Espírito, você não tem o auxílio do Espírito, você não tem a graça de Deus derramada sobre a tua vida. Então, é um conjunto de regras sobre a sua vida, de faça, não faça, e quando você vê, quando você cansa, você respira, você peca. Então, a santificação que não vem auxiliada pelo Espírito Santo, né, é imposta. É claro que aqui na igreja a gente prega, tanto que eu estou fazendo isso aqui agora é pregar a santificação, mas quando a santificação ela é imposta por um pastor ou pelos líderes da igreja, ela pode até surtir efeito momentaneamente, mas lá na frente, se aquela santificação não foi gerada pelo Espírito Santo, pode ter certeza, pode ser o mais bitolado dos crentes, o mais usos e costumes, você vai descobrir que aquilo era uma casca de crente, e por dentro a graça não mudou, a graça não transformou o interior daquela pessoa. Então, santificação sem unção, sem dependência de Deus, é inútil, é falsa, mas cedo ou mais tarde vai se revelar apenas religiosidade. Então não faça isso, não busque santificação pela força do seu braço, faça a sua parte, mas busque Deus em auxílio a todo momento, porque é isso que o próprio texto de Filipenses também, 12 nos diz. Filipenses 2:12 vai dizer assim, olha o que Paulo diz em Filipenses também. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, olha o que Paulo diz, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Já expliquei esse texto. Paulo está falando, desenvolvam a vossa santificação. Vocês foram salvos por Jesus na cruz, mas agora vocês têm uma responsabilidade, viver uma vida santa. Aí olha o que Paulo diz no versículo 13. Paulo falou, desenvolvam, vivam em santidade. Aí olha o que Paulo diz no 13, que eu falei que não pode haver santificação sem unção, sem auxílio de Deus. Porque Deus, Paulo está dizendo, é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo sua boa vontade. Então você busca a santificação, você busca viver uma vida, busca, mas quem efetua em vós o querer e o efetuar? A graça de Deus. Deus efetua, o Espírito Santo te move a buscar isso. Então se é o pastor que está te movendo a buscar a santificação, mais cedo ou mais tarde, a sua santificação vai se mostrar um castelo de areia e vai desmoronar. Então cuidado com isso. Somos chamados para trabalhar a nossa santificação e trabalhar duro. O Senhor nos coloca, como eu disse aqui, instrumentos, Ele nos capacita. O texto diz, Deus é que efetua em vós o querer e o realizar. Então Deus nos coloca o espírito, a capacidade, a vontade, o mover do Espírito, Ele habita em nós e faz esse movimento. Mas a partir daí, queridos, santificação requer responsabilidade, esforço, abnegação, santidade, negação, enfim, tudo aquilo que a gente sabe que é necessário. Como eu disse, nossa salvação é fato concreto, consumado na cruz, ponto. Ninguém tira, ninguém arranca, ninguém rouba. Ele já fez, Ele já conquistou. Mas entenda, a nossa vida não termina lá, certo? Até porque ninguém estava lá, né? Ninguém era vivo na época que Jesus morreu na cruz. A gente vive agora, 2017, não, 2000 anos depois, porque os 33 contam posteriormente. Mas enfim, quase 2000 anos depois a gente está aqui agora. Então a nossa vida não se resume somente ao ato de Jesus em nos salvar da cruz. A nossa vida é uma jornada. E essa jornada é a jornada que inclui santificação. Então, lembra, eu falei lá no início,
regeneração, um ato exclusivo de Jesus e do Espírito Santo. Jesus comprou na cruz, o preço foi pago na cruz, o Espírito Santo vem e regenera. Só ele faz isso, entra no coração, tira de pedra, coloca um de carne, abre os olhos, abre os ouvidos, nos mostra a cruz, nos mostra Jesus, ele faz isso, só ele. Depois a gente entra no período que eu falei de santificação, e esse período todo, que inclui a nossa vida, é responsabilidade minha e sua, trabalhar, esse período todo, de trabalhar duro. E no final, a gente começou em regeneração, está em santificação, a gente termina com a glorificação, que aí também é uma obra exclusiva do Pai. Ninguém aqui vai se glorificar, né? Ninguém aqui nasceu porque quis. Ninguém aqui escolheu, eu quero nascer. Não, foi seu pai e sua mãe que acharam por bem, ou talvez nem acharam por bem, aconteceu, você vira ao mundo. E assim é no novo nascimento também, quando você nasce de novo. Você não escolheu nascer de novo, o Espírito Santo foi lá e regenerou, entendeu? E agora você tem toda uma vida de responsabilidade, até que no final você seja glorificado pelo Pai. Então você não vai se autoglorificar, assim como você não auto se salvou. O que você faz agora, nesse período entre uma coisa e outra, é viver de acordo com a vontade de Deus. Então devemos desenvolver salvação, prosseguir em direção ao alvo e cumprir nossa responsabilidade de acordo com Deus. Alguém quer falar? Não? O segundo ponto que eu citei aqui, para a gente comentar, está num texto lá de Mateus, um texto até difícil também, que alguns irmãos têm dificuldade de interpretá-lo, porque também o levam de forma isolada e não olham em todo o contexto bíblico. É um texto de Mateus 11, versículo 12, que Jesus diz assim, Mateus 11, 12, texto difícil, e que alguns irmãos, por não tentarem entender esse texto ao contexto de toda a Bíblia, pegam ele de forma isolada. Diz assim, Mateus 11, 12. Desde os dias de João Batista até agora, Jesus está falando, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Por que eu falei que esse texto aqui é difícil? Será que esse texto aqui está afirmando ou nos dando argumento para dizer que a salvação pode ser conquistada por obras e não somente pela graça? Isso é um erro que muitos irmãos cometem, inclusive os irmãos católicos, se é que posso chamá-los, entendem isso, que esse texto é um dos textos que fundamentam a crença deles de que a salvação é pela graça, mas também tem que ter obra, porque ele está dizendo, o reino é ganhado por força. O autor do livro que eu lia para preparar essa mensagem, e Jonathan Edwards, entendem que o que está acontecendo aqui nada mais é do que justamente o esforço que é necessário e exigido no processo de santificação. Então o reino de Deus é alcançado com muito esforço, porque se santificar requer esforço, viver uma vida diferente requer esforço, andar na contramão do mundo requer muita luta. Então é isso que a maioria dos teólogos diziam. Jonathan Edwards diz o seguinte, que esse texto se refere à paixão, o esforço, a gana com que os novos crentes buscam o reino de Deus. Então aqui talvez você conheça alguém assim. A minha vida foi assim, que conheceu o evangelho depois de velho, depois de adulto, e pulou de cabeça no evangelho de tal maneira que aquela pessoa se esforçava o máximo que dava para aprender tudo que tinha de Bíblia, para participar de todos os cultos, para buscar o máximo Deus em oração. Então assim, eu me vejo muito nisso. Então o Jonathan Edwards diz que esse esforço aqui é aquele esforço que é gerado no coração de alguém quando ele recebe a palavra de Deus, quando o coração de pedra quebra, o Espírito Santo entra, aí ele começa a ter sede, fome de justiça, ele começa a se esforçar o máximo que ele pode para ganhar mais e mais frutos de justiça para a vida dele, porque ele entende que agora ele tem que viver para agradar a Deus. Esse é o contexto que essa teologia que eu entendo diz sobre esse texto. Ele descreve um zelo daqueles que descobrem que a graça de Deus é bela. Então, a graça de Deus é bela, então eu tenho que zelar por ela, eu tenho que me esforçar, eu tenho que me dedicar, eu tenho que me empenhar em buscá-la. Esse é o contexto dessa passagem. Haja vista que Jesus está falando aqui assim, desde o tempo de João Batista, é isso que Jesus diz. Por que ele diz isso? Porque quando João Batista começou a anunciar, é chegado o reino dos céus, arrepender, vocês lembram, a gente pregou aqui, que diz que muitos vinham se batizar com João Batista. As pessoas vinham, diz que vinham
multidões, as pessoas se esforçavam para batizar por João Batista, porque ouviram que o reino estava se aproximando, ou seja, com zelo ouviram e se esforçavam para ganhar, alcançar esse reino. E aí, quando Jesus vem logo na frente, em Lucas 17, 21, Jesus diz, o reino de Deus já chegou. Então as pessoas ouviram a mensagem de João Batista, nem todos, a gente sabe, e ainda que João batesse nele, João falava raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Então João falava, olha, o Messias vem, mas a ira vindoura vem também. Então o que as pessoas fizeram? As pessoas correram, se esforçaram para ir até João se batizar. Então a gente vê um pouco disso na passagem. Aí Jesus, quando chega aqui, diz, olha, desde o tempo de João Batista, que ele veio anunciando que o reino estava próximo, as pessoas já estão se esforçando, as pessoas já estão buscando viver em conformidade com a palavra de Deus. Então, requer esforço, queridos. Requer não um esforço, e aí fica bem claro isso, para comprar salvação. Não um esforço para ganhar salvação. Um esforço porque um dia já ganhamos a salvação. Um esforço porque um dia já recebemos a salvação de graça, porque Jesus morreu na cruz. Então agora vale todo esforço, agora vale toda a luta, agora vale todo o cansaço, agora vale o Oswaldir, depois às vezes de um dia cansativo em Teresópolis, se esforçar e estar na casa de Deus, porque ele entende que ele já foi salvo e todo esforço que ele faça hoje para estar na presença de Deus vale a pena. Então ele vive assim porque entende que assim fazendo está trabalhando a sua vida em santificação. É por isso que às vezes a gente vira atividades da igreja, chega cansado do trabalho, não sabe como, mas está aqui, e porque a gente entende que vale todo o esforço, porque esse esforço não é nada comparado ao que ele já fez na cruz do Calvário, se entregando por mim e por você. É o básico que a gente pode fazer se esforçando. Amém? Então, essa urgência e essa intensidade que o reino está chegando requer da gente uma corrida, como a gente leu no texto de Hebreus. O texto de Hebreus, vou voltar lá nele, diz assim, portanto, Hebreus 12, portanto também nós, visto que temos a rodear de grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o pecado, ou seja, tiramos o pecado e do peso que tenazmente nos assedia, corramos. Então, Hebreus fala, corramos, com perseverança. Então, não é só correr. Não basta correr, botar a língua para fora e cansar. Corramos com perseverança. O pessoal que começa a fazer caminhada, exercício, sabe como é que é isso? Corramos, aí para. Corre 1 minuto, anda 2. Corre 1 minuto, anda 2. Não, o autor dos Hebreus está dizendo para a gente, corramos com perseverança. Corramos constantemente, continuamente. Então, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. E que carreira é essa? Uma vida à semelhança da vontade de Jesus Cristo. Santificação. Então, a vida cristã, ela é vista aqui como uma corrida. Em outras passagens bíblicas, como uma batalha. Em outras passagens bíblicas, como uma guerra, como uma luta. Mas jamais como sombra e água fresca. Ainda que nós saibamos que Deus dá descanso ao seu povo, que Deus dá paz, que Deus dá tranquilidade, que Deus dá bênção, mas a vida cristã, se você for olhar em toda a Bíblia, ela sempre é relacionada com corrida, luta. Paulo diz, combati o bom combate. Sempre tem esse envolvimento de esforço, de dedicação, de zelo, que a gente entende ser necessário. E aí a gente lembra, por que isso também? A gente já leu o texto, não vou ler de novo para não ficar muito longo. O texto nosso diz, vocês não são bastardos. E se vocês não são bastardos, vocês têm que ser disciplinados. Disciplinados para quê? Aí o texto diz, não é para morrer, é para que deem frutos. Ele diz, olha, é para que vocês sejam corrigidos, é para que vocês vivam em submissão. Então, é óbvio que se você tem sido corrigido, disciplinado, se você tem errado, Deus tem puxado a tua orelha, você tem, às vezes, batido de cara, levantado, tentado de novo, às vezes tropeçado, tem um único objetivo disso, mostrar que você é filho, e que se você é filho, o Deus Pai que te ama não se alegra em te ver vivendo uma vida de qualquer maneira, uma vida de pecado. Ele quer que você viva uma vida de santificação. Logo, prepare-se para ser admoestado. E seja grato por isso, porque o texto diz, aquele que não é disciplinado por Deus é bastardo. Bastardo, não é filho. Então, aí, claro, a gente entra um outro alerta. Aqueles que vivem na igreja, estão vivendo em pecado,
e não se sentem nem mais incomodados por Deus, não se sentem mais disciplinados por Deus, querido, cuidado, talvez você seja um bastardo. Porque se você fosse filho, Deus ia chamar a sua atenção. Afinal de contas, vocês são pais, foi isso que a gente leu aqui, né? Deus diz, olha, nós tínhamos pais, e os pais nos corrigiam segundo o melhor parecia. Se vocês corrigirem seus pais, seus filhos, segundo o melhor parece, quanto mais Deus. Deus não vai olhar do céu, vai ver a gente vivendo em pecado aqui na igreja e vai ficar de bobeira. Deus vai nos disciplinar. Logo, se o texto diz isso, eu começo a me preocupar. Se um dia eu viver em pecado e não sentir nada a me incomodar, não sentir a disciplina, a mão de Deus pesar sobre a minha vida, queridos, talvez eu esteja vivendo como um bastardo, eu já esteja fora da casa do Pai, eu já esteja comendo bolota de porcos, já esteja rolando na lama com os porcos e ache ainda que sou filho, que vivo como filho ainda, certo? Então, cuidado com isso. O texto de Hebreus nos chama essa atenção. Ainda que o castigo seja duro, não é para destruir, mas para curar. Ainda que seja doloroso, ele com o tempo vai produzir frutos de justiça e santidade que um filho deve ter. Então, já falei isso, esse fruto vale o esforço, vale luta, essa disciplina não pode se comparar com aquilo que Deus tem reservado para aqueles que nele esperam, aqueles que o amam. Não pode se comparar. Então, o texto de Hebreus, depois vocês leiam com mais calma, eu ia ainda ler os versículos mais à frente, mas são os versículos bem distantes, bem longos, e vão nos ganhar muito tempo. Então, vou ler apenas 2. Se você seguir ainda nesse capítulo de Hebreus, Hebreus ele vai dizer assim no versículo 18, ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, e à escuridão e às trevas, e ao clangor de trombeta. E aí ele vai citar um monte de coisa aqui, deixa eu resumir para você. Ele vai dizer assim, olha, na época do Antigo Testamento, Deus mandava fogo, escuridão, treva, tempestade, trombeta, Deus descia o fogo naquele povo rebelde. Mas isso era o contexto e a experiência do povo de Israel. Nós, aí o texto segue, lá no 22, o autor aos Hebreus vai falar assim, mas vós, a igreja, tendes chegado ao Monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém Celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, e igreja dos primogênitos, arrolados no céu, e a Deus o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, mediador da nova aliança, porque lá atrás ele falou de Moisés, que era o camarada que representava a antiga aliança. Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, sangue de Jesus, porque na antiga aliança era quem? Sangue de bodes, sangue de Jesus, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Então, o que o texto está dizendo? Olha, vivemos hoje num contexto diferente do Antigo Testamento, onde Deus trata de forma diferente, mas Deus continua requerendo da gente o mesmo que requeria do povo de Israel: santidade, fidelidade, comunhão, uma vida de serviço a Ele, e hoje, até de forma superior, porque naquela época eles viam por sombras. Hoje a gente sabe já o que nos espera. Eles queriam entrar na Terra Prometida. Por mais que a Terra Prometida ali simbolizasse, apontasse para o céu. Hoje nós já sabemos o que nos espera. Não é Terra Prometida, não é uma terra momentânea aqui, é uma terra eterna, é o reino eterno, é a nova Jerusalém. Isso nos espera. Eles tinham como mediador Moisés, nós temos como mediador Jesus. Eles tinham como preço pelo pecado deles sangue de animais. Nós temos sangue do Filho de Deus. Então a gente está numa aliança, a gente está num contexto infinitamente maior e superior ao que o Antigo Testamento vivia. Logo, isso traz para a gente também mais responsabilidade. Eles, eu já falei um pouco sobre isso aqui, eles tinham profecias, mas para eles era algo ainda obscuro. Eles não sabiam direito como seria esse negócio, como o Messias viria, quando viria, mas eles creram. Eles creram, o próprio Hebreus diz isso. Muitos morreram sem ver a promessa, mas não deixaram de crer. Hebreus fala sobre isso. Mas nós não, nós temos toda a história, nós temos toda a verdade. A revelação de Deus já nos foi dada por completo. Não entra nem sai mais nada daqui. Então nós temos até uma responsabilidade maior do que eles tinham quanto a viver em conformidade com Jesus. Eles
tinham uma ideia, porque Isaías falava assim, olha, ele será o Emanuel, Deus conosco, o príncipe da paz, ele será o servo sofredor. Isaías fala isso, ele será levado como ovelha muda e não abrirá a boca. Então eles tinham uma ideia. A gente sabe como tudo isso se cumpriu. A gente tem as palavras de Jesus, os milagres de Jesus, como ele andou, o que ele fez, tudo isso, essa questão dele ser ovelha muda, dele ser servo sofredor, dele ser o príncipe da paz, tudo isso a gente viu, né? Pelos olhos da fé, mas a gente tem isso revelado pela vontade de Deus. O Antigo Testamento não tinha. Então a nossa responsabilidade quanto à santificação é até maior, apesar da gente às vezes olhar para o Novo Testamento, alguns falam, não, é graça, está na época da graça. Eu gosto de citar esse texto, né? A gente está na época da graça, mas brinque com Deus para ver. Aquilo que tu plantar, o homem também semeará. Estava na época da graça. E Ananias e Safira foram destruídos, né? Mortos, fulminados na frente do apóstolo Pedro. Então, assim, é época da graça, a gente estava na época da graça, e Jesus falou para o jovem rico, vai, vende tudo que tem, dá aos pobres e siga-me. Jesus primeiro disse para ele assim, você conhece os mandamentos? Jesus, eu poderia perguntar para ele, não é graça? Agora, por que o senhor está me perguntando de mandamentos? Jesus fala para ele, você conhece os mandamentos? Aí ele fala assim, Senhor, eu guardo todos desde garoto. Aí Jesus fala, então vai lá, vende, dá aos pobres e volta. E o texto diz que ele sai triste porque tinha muitos bens e muita riqueza. Então, cuidado com esse negócio, a gente vive na graça, Jesus é bonzinho. Eu citei aqui 2 exemplos já no Novo Testamento, que a situação é bem rígida, para aqueles que querem viver a revelia e para isso usar como justificativa, é a graça. Não brinquem, porque a graça de Jesus não é uma graça barata. Ela custou a vida dele, o sangue dele, a cruz do Calvário. Então ele não vai, dar para deixar você viver de forma a bangu, porque custou um alto preço. Vamos terminar? Então, para concluir, queridos, é por este lar eterno, não pela Jerusalém, não física, não pela Canaã, enfim, é por esse lar eterno que a gente se esforça, é por esse lar eterno que a gente luta, que a gente persevera, que a gente corre, que a gente olha para o autor consumador e não para, é por esse lar eterno. Então, assim, alguém em sua consciência gostaria de abrir mão desse lar? Ninguém. Então corra, lute, persevere, passe por cima do que você tiver que passar quanto ao pecado, porque o que nos espera é infinitamente maior do que o que temos aqui. Então, e aí eu escrevi aqui assim, quem após tropeçar, andando na rua, você está indo em direção à sua casa, tropeçou, você tropeça e fica deitado? Você tropeça, levanta e continua indo para a sua casa, não é? A não ser que se machuque, mas ainda assim você vai pedir para alguém te sustentar e te levar até em casa, te ajudar. Então, assim, na caminhada cristã é a mesma coisa, queridos. Não estou aqui para dizer que vai ser uma vida de rosa, cor de rosa, uma vida perfeita. Mas na caminhada cristã, se porventura você vier a tropeçar, faça como você faz na rua. Limpa o joelho, pede perdão, levanta a cabeça e segue. Também não vai ficar tropeçando toda hora de brincadeira, né? Porque aí, já falei isso aqui várias vezes, né? Vai ficar lidando com Deus, achando que Deus é bobo, que Deus não é bobo. Então, tropeçou na caminhada cristã? Meu irmão, somos homens, somos falhos, assim como a gente é pronto a pecar, Deus é pronto a perdoar, desde que o pecado não tenha, de novo, sido planejado, tenha sido proposital e que a gente permaneça nesse pecado. Agora, caiu, machucou o joelho, limpou, levantou, se arrependeu, continue rumo ao alvo, porque provavelmente o próprio Satanás vai nos colocar barreiras, vai nos colocar dificuldades para que a gente venha a tropeçar. E ainda que a gente tropece numa dessas barreiras que ele coloca, numa dessas ciladas, meu irmão, o alvo está lá. Não é porque ele colocou uma barreira, eu e você tropeçamos, que a gente deve parar. Então, sempre associa isso. Ninguém tropeça ali na rua e fica deitado, faz da rua a tua casa. Todo mundo tropeça, levanta e vai para casa. Certo? Então, não pare. O autor aos Hebreus, no finalzinho, ele conclui isso, dizendo, por isso recebemos em nós um reino inabalável. Retenhamos a graça, ele fala, retenhamos essa graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável. Então ele fala isso tudo que a gente leu, lá no último versículo ele diz isso,
Façamos isso. E aí ele termina, né? Eu falei aqui que Deus é graça, mas cuidado. Aí olha como é que o autor do Hebreus termina dizendo, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Assim que ele termina, dizendo, olha, é graça, recebemos uma graça inabalável, é o reino, é o céu, vivamos de forma, ele diz, ó, com reverência e santo temor. Aí ele termina, parece que lembrando aos Hebreus, ó, mas cuidado, é graça. Mas o nosso Deus é fogo consumidor. Assim termina o capítulo 12. Então, cuidado, queridos, o nosso Deus é fogo consumidor e nós devemos viver de maneira a agradar esse Deus que também é fogo consumidor, para que a gente não tenha que ver esse fogo consumidor e ver apenas a sua graça manifestada. É preciso manter o foco em Jesus durante toda a vida, com determinação e perseverança, sem olhar para trás. Esse é o nosso lema. É preciso manter o foco em Jesus durante toda a vida, com determinação e perseverança, sem olhar para trás. Ah, pastor, mas se acontecer de eu olhar para trás, queridos, que o Espírito te incomode e que rapidamente você olhe para frente. Ah, pastor, mas se acontecer de eu tropeçar, que você se arrependa, levante, olhe para frente e siga, porque a jornada é longa, certo? A jornada é longa, grande, mas o final é certo. Ele não prometeu uma viagem tranquila, sem tempestade, mas ele disse que a chegada era certa. Não disse que não haveriam tempestades no meio do caminho e desertos, mas ele disse que a chegada é certa. Então, o que vai acontecer no meio, meu irmão, ele há de nos dar graça e nos sustentar. Ele não prometeu um meio fácil, mas ele já cumpriu na cruz e é fiel para cumprir a promessa de que voltará para buscar a sua igreja. Amém?